O Bitcoin está sangrando faz 21 meses consecutivos e finalmente ele voltou a subir, voltou a andar, chegou a bater 64 mil dólares. No momento que eu estou gravando esse vídeo, tenho certeza que a sua mãozinha para comprar está coçando, até porque a gente acabou de sair do pior junho desde 2022 e eu tenho absoluta certeza que você foi impactado por pelo menos um influencer que aparece de vez em quando falando para você que a partir de julho é só alegria, o Bitcoin vai para a lua e a verdade é a seguinte, é que realmente em julho o Bitcoin sobe. O que evitam te contar é o restante da história e é sobre isso que nós vamos discutir nesse vídeo, então bora para mais uma. Esse mês ele é perfeito para aquele tipo de influencer, não são todos, é um típico específico que aparece só nesses momentos para dizer para você que a alta é infinita. Isso porque julho, historicamente, é um mês de repique, ou seja, depois que o Bitcoin cai muito, julho é um momento que faz, ó, que ele bate e volta a subir. Quando você olha todo o histórico passado, você observa esse padrão, só que ele para a história por aí, vende os produtinhos dele, tudo bem. O que ele esquece de contar, que é o restante da história, é que em agosto e setembro o Bitcoin costuma voltar a cair e não é pouco. Isso não é à toa, tem motivos por trás disso. E é isso que a gente vai discutir agora, mas primeiro a gente precisa fazer uma consideração muito importante. Se você é o tipo de investidor que já faz o DCA, nada que eu estou falando aqui é novo para você. Você nem se importa com isso, porque você está sempre comprando ali numa data fixa, sempre quando você tem aquele seu tempinho extra para ir na lotérica pagar o boleto do P2P, tenho certeza que isso não te afeta. Agora, se você é a pessoa que, quando olha o gráfico, fica com vontade de comprar porque tem medo de ficar de fora, toma cuidado, porque você pode ser vítima do FOMO e ser pego de forma desprevenida porque não te contaram a história toda. Pensa comigo, você está vendo há meses o Bitcoin caindo sem parar. E toda hora você é impactado por uma postagem, um vídeo, um artigo, um gráfico dizendo para você que em julho o Bitcoin volta a subir. Ninguém explica exatamente o porquê. Cada um tem a sua teoria. Pode reparar, cada um tem ali um gráfico para justificar, uma métrica para justificar, mas o ponto é que é quase mágico. Julho volta a subir. Você que está sendo impactado por isso durante meses, precisa entender que não é o único. O mundo inteiro está sendo impactado por isso. Eu mesmo recebi vários conteúdos desse chegando ali no meu algoritmo. Quando finalmente chega em julho, o que acontece? O Bitcoin volta a subir. E o que aconteceu nisso daí então? Foi magia? Foi alguma coisa cósmica? Não. Se você está vendo o Bitcoin cair sem parar, estão te dizendo que em julho ele volta a subir, você se prepara para comprar em julho. Se todo mundo compra ao mesmo tempo, o Bitcoin volta a subir. É uma profecia autorrealizável. Ninguém quis saber exatamente o que motivou essa alta. O importante é que ela aconteceu. Agora, por conveniência, o que ninguém te conta é o que acontece logo depois. E para isso fazer sentido, a gente primeiro precisa apontar de uma forma coerente o que acontece em julho que justifica esse gatilho de alta, né? Esse otimismo. Vamos lá. Nos Estados Unidos, no início do mês, no início desse mês, sai um dado muito importante que é a criação de empregos. A importância disso se dá pelo seguinte: quanto mais emprego, mais pessoas têm dinheiro para poder fazer compras diversas. E isso pressiona a inflação. Se está sendo criado menos empregos do que o previsto, então, infelizmente, são menos pessoas podendo comprar mais coisas. Isso faz a inflação baixar. Quando a inflação baixa, é cortado a taxa de juros. Eu posso elaborar isso mais tarde em outros vídeos. Não quero deixar muito técnico aqui, mas isso torna o dinheiro mais barato para investir em coisas de maior risco. E aí entra o Bitcoin na história. Então, entenda o seguinte: quanto menor a taxa de juros, mais dinheiro pode fluir para o Bitcoin. E é mais ou menos o gatilho que a gente viu no início do mês. E aí você vê o Bitcoin voltando a subir, fica muito animado e escolhe realizar sua compra exatamente nesse momento. E aí que você tem que tomar muito cuidado. Veja bem, a gente já falou no canal que se você compra o Bitcoin, mesmo que ele caia logo depois, e existe grandes chances disso acontecer, é só esperar que tudo dá certo, fica tranquilo. Mas eu queria falar de uma maliciazinha que esses mesmos influencers aprontam com você ou então com aquele seu amigo desavisado.
Agora que você sabe que no início do mês existe um motivo real, um gatilho que faz o Bitcoin ficar mais otimista e subir de preço, junto com a crença de que ele vai subir de preço, então todo mundo compra junto, eu vou te contar aquilo que o influencer de sazonalidade não te conta. Nesse mesmo mês, acontecem duas situações que podem fazer o Bitcoin voltar a cair em agosto e setembro, principalmente entre o dia 27 e 28, que é a reunião do Fed, o Banco Central Americano. Dependendo dos dados, dependendo da decisão deles, dependendo do discurso que eles vão fazer, vai ter um gatilho mais pessimista que influencia o Bitcoin. Nesse caso, pensa comigo, se todo mundo está falando que agosto e setembro é um mês ruim para o Bitcoin, e isso é confirmado com uma notícia ruim do Banco Central Americano, mais uma vez, uma profecia autorrealizável vai acontecer e o Bitcoin vai cair de preço, porque todo mundo está acreditando naquilo ali. Não só isso, você vai levar em consideração também as próximas eleições dos midterms americanos, que acaba também gerando uma influência em cima disso, mas o ponto é, sempre vai ter alguma coisa para servir de motivo para acontecer aquilo que está todo mundo acreditando que vai acontecer. É um pouco confuso, né? É um pouco contraintuitivo, mas ainda assim acontece com frequência. Se você é uma pessoa que está sempre comprando, isso faz diferença nenhuma. Já falei para você, quando o Bitcoin está abaixo e você compra um pouquinho a mais porque está mais barato. Se ele subiu, você nem prestou atenção porque você não está olhando no curto prazo, então comprou um pouco menos de Satoshi, mas de novo, você está comprando e a vida passa. O problema aqui é o investidor mais ansioso, aquele que fica esperando demais, fica querendo uma grande chance e sente que tudo está contra ele, ele acaba sendo vítima muito fácil de uma situação que eu vou te explicar agora. Mas antes de eu te mostrar quem é que ganha e quem perde nessa situação, eu vou te mostrar uma situação onde todo mundo ganha, que é quando você deixa o like nesse vídeo. Por quê? Porque quando você deixa o like nesse vídeo, o canal chega para mais pessoas vão deixando o seu like, o canal cresce e é uma profecia autorrealizável. Por quê? Se você deixou o like para o canal crescer e ele cresce, é porque deu certo. Não só isso, se você assistir o vídeo todo, gostar, mudar sua forma de pensar, aí você se inscreve. Aí sim, o canal vai crescer mais, você vai acompanhar mais vídeos desse tipo, você vai perceber que aqui a gente tenta falar sobre o assunto, a gente tenta falar sobre o mercado, mas de um ângulo diferente do que geralmente o pessoal está falando aí. A gente tenta fazer o mais difícil, né? Que é pensar fora da caixa. Então, o seu like, ele é o início dessa alta, ó. Olha que bonito, olha que gancho maravilhoso. Pois é, dito isso, vou te mostrar quem é que perde nesse tipo de situação, que é a pessoa que simplesmente compra Bitcoin porque falaram para comprar, porque falaram que vai subir, ela não tem convicção nenhuma, ela não entende nada do fundamento, ela simplesmente vai num efeito manada, e aí quando as coisas dão errado, quando o Bitcoin volta a cair, faz uma correção, não interessa, ela fica muito chateada, ela vende no prejuízo e geralmente ela é aquela pessoa que faz aqueles comentários, tenho certeza que você já viu, né, que fala que Bitcoin é uma bolha, ou então fala que o Bitcoin é uma loteria, uma enganação. Todo esse tipo de coisa geralmente é por conta disso, porque não entendeu o fundamento, foi influenciada a um movimento sem entender o porquê daquilo ali e acabou saindo no prejuízo. Agora, quem é que ganha? Quem compreende exatamente isso. Se você compreende que as coisas não acontecem só por conta do calendário, julho sobe porque sim, e você entende os efeitos que fazem isso acontecer, você tem fundamento, você tem base para poder se proteger. Você consegue imaginar que, se alguma coisa sair fora do script, você já está ali, ó. Não, não, já sei tudo o que está acontecendo, vai ficar tudo bem. Eu já sei que é só esperar que tudo vai ficar certo, que as coisas não são apenas no curto prazo. E depois que você compreende tudo, a gente precisa apontar quem é que está lucrando com essa narrativa de que julho sempre sobe sem explicar o porquê. E aí fica fácil. É o influencer, é o guru, enfim, o nome que você quiser usar, que se posicionou antes, no momento ali de desespero, deu uma olhada lá, cara, tá todo mundo desesperado, vou comprar agora, vou ficar posicionado, vou ficar repetindo que em julho sobe porque sim, afinal, historicamente é o que acontece, a gente já confirmou aqui nesse vídeo, tem motivo para isso. Quando todo mundo entrar, quando subir,
tem dinheiro novo, eu posso vender e lucrar em cima disso de uma forma bem rápida. Dentro de um mês, cara, dá para fazer ali um lucro bacana, simplesmente se apoiando na crença das pessoas que não resolveram buscar e compreender melhor o porquê de tudo aquilo está acontecendo. Regra de mercado que você não entende o motivo não é análise, é um palpite com gráfico ali para enfeitar e ficar bonitinho. O problema não é acreditar que em julho o Bitcoin vai subir. É julho, o Bitcoin está subindo. Perfeito, está correto. O importante é que você entenda o porquê que isso acontece. Quais são os motivos que fazem ter esse otimismo e o Bitcoin subir. Também é importante reconhecer que se todo mundo acredita na mesma coisa no mesmo tempo, então todo mundo vai então realizar uma compra e ele vai subir. Mesma coisa vai acontecer na queda. O que vai fazer ele cair de preço não é o calendário, assim como não foi o calendário que fez ele subir de preço. É simplesmente as pessoas acreditando que naquele momento a melhor opção é vender. Quando todo mundo vende, o preço cai. Quem compreende essa dinâmica consegue aproveitar tudo, consegue ficar tranquilo, consegue passar por todas essas marés de alta, baixa, tudo isso que acontece no curto prazo, consegue passar tranquilão. E é isso que eu quero para você. E agora que você chegou até aqui, tenho certeza que você vai pensar a respeito desse assunto e nunca mais você vai ser influenciado por nenhum safado, por nenhum. Calma aí, paizão. E agora que você chegou até aqui, eu tenho certeza que você não vai ser influenciado por nenhum coach, nenhum guru, ninguém vai te fazer acreditar numa coisa sem te explicar os motivos. E aí, para isso, essa pessoa vai ter que estudar, vai ter que provar para você o que está acontecendo. E aí você fica imune e não leva nenhum golpe, não pega nenhuma frustração por conta disso. Fica fácil, né? Inclusive, se você quiser compreender melhor como que funciona os ciclos do Bitcoin, deixa no comentário pedindo um vídeo que eu vou fazer para você, um vídeo explicando direitinho como que funciona o ciclo de 4 anos do Bitcoin. Quando você compreende isso também, confie em mim, sua vida fica muito mais tranquilo e, sinceramente, muito mais fácil quando você entende como essa dinâmica toda funciona. Até lá, vou deixar esse vídeo aqui para você assistir, que, de novo, vai te fazer ficar muito mais protegido com relação às armadilhas do mercado. O vídeo é esse, valeu, até a próxima.